Bom, falando em o que pensa a população hoje, o maior partido, o mais tradicional, o mais diverso e o mais capilarizado do país, o MDB, fez sua convenção nacional em Brasília. Como ele tinha alguns pecados a pagar, ele se confessou, recebeu esta penitência e lá foi ele. Olavo Soares mergulhou neste universo da convenção do MDB. Olavo, boa tarde, sobreviveu? Boa tarde, sobrevivi, mas eu queria expor a você uma coisa. Foi um grande desafio dessa cobertura, não só meu, mas de quase todos os presentes. Sabe qual que é, Madeleine? Qual? É falar MDB. É muito difícil, assim, a língua coça para falar PMDB. E muitas, mas muitas lideranças nos discursos falaram PMDB. Então, se eu falar PMDB, tô perdoado, não tô? Tá perdoado, tá perdoado. O único que fala MDB sem esforço é o Pedro Simon, porque ele nunca mudou para PMDB. Ele nunca mudou. Ele tá falando, ele continuou. É que nem eu com o relógio do horário de verão, eu não mudo. Eu sempre deixo o mesmo horário e recalculo. O Pedro Simon fez o mesmo com o nome do partido e se deu bem, né? É verdade, verdade. Mas então vamos falar da convenção do MDB ou PMDB. Já peço perdão por errar o nome do partido. Foi uma convenção nacional na manhã de hoje aqui em Brasília, amanhã, comecinho da tarde, em que foi confirmado o Henrique Meirelles, o ex-ministro, como candidato do MDB a presidente da República. Então isso quer dizer que está tudo resolvido por lá, certo? Errado. Isso porque tem duas lacunas ainda em aberto. A primeira é em relação ao vice do Meirelles. O nome não está definido. E uma possibilidade que tem ganhado força nos bastidores é da senadora Marta Suplicy, senadora por São Paulo, que, na última semana, quando houve a convenção estadual do MDB, ela não confirmou interesse em se reeleger senadora, algo que seria provável na condição dela. E a outra lacuna que permanece em aberto é se o MDB vem com chapa pura para essa eleição ou vai se coligar com outros partidos. Até o momento, a tentativa de sair sozinho é o que tem ganhado mais probabilidade nos bastidores. Essa convenção mostrou o MDB tentando fazer uma grande festa com a presença dos principais pesos pesados do partido, como o presidente Michel Temer, o ex-presidente José Sarney, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e ministros, deputados federais e senadores. Além disso, o MDB ele se esforçou, tentou mostrar aí uma imagem de diversidade. A gente viu nos discursos que aconteceram hoje muitas mulheres, muitos jovens falando. Isso a gente sabe que o MDB ele tem a fama de ser o partido de mais homens velhos, enfim, um partido que não é muito afeito à diversidade. Então, essa tentativa de tentar quebrar um pouco esse estigma. E falando em jovens, eles receberam assim o candidato Henrique Meirelles. Chama o Meirelles! Chama o Meirelles! Chama o Meirelles! Chama o Meirelles! Vocês ouviram aí a expressão chama o Meirelles? E esse é o bordão que o MDB vai utilizar durante a campanha. Isso porque o Meirelles ele vai tentar vender a imagem de alguém que foi chamado para ajudar o Brasil em momentos de crise. Isso aconteceu em 2002, quando o Lula foi eleito presidente pela primeira vez e chamou o Meirelles para ser o presidente do Banco Central, um cargo que ele ocupou por 8 anos, por toda a gestão de Lula, e também agora, quando houve impeachment em 2016, e o Michel Temer, recém-empossado, convidou o Meirelles para ser o subministro da Fazenda, cargo que ele ocupou até agora sair para a eleição presidencial. O próprio Meirelles ele vai vender isso, uma ideia de homem qualificado, alguém que foi dirigente, foi presidente de uma das principais instituições financeiras do mundo e resolveu voltar ao Brasil para contribuir com o país. E ele também vai divulgar que o país vive um momento de polarização, de ameaças de radicalização, então ele seria a melhor alternativa. No discurso que ele fez ao público hoje, ele falou sobre isso e ele também aproveitou para dar uma cutucada aí nos principais adversários. O Brasil precisa de um Messias que veste-se com o uniforme de salvador da pátria? Não. Nem de um líder destemperado tratando o país como se fosse o seu latifúndio. E nem eternos candidatos a presidente. Estas ofertas que os eleitores têm hoje só aumentam a desconfiança no Brasil e nas instituições. Diferente de tudo isso, eu tenho um histórico de superação. Tudo que eu conquistei foi com o suor do meu rosto. Entrei na política para retribuir o que o país me deu.
Como a gente falou no começo, vários pesos pesados do MDB estiveram lá no evento hoje. E a gente conversou com dois deles, com o presidente do partido, o senador por Roraima, Romero Jucá, e com o ministro Moreira Franco, que é o atual comandante das Minas e Energia. A gente questionou eles dois sobre qual é o espírito dessa candidatura do Meirelles. O Meirelles é o candidato do governo, ele vai defender essa gestão que tem sido marcada por uma grande impopularidade e por denúncias de corrupção, embora tenha havido uma recuperação na economia. Vamos ver então a análise do Romero Jucá e do Moreira Franco. O Meirelles vai definir aquilo que a gente pensa para o país. O que está em jogo não é o governo Temer. O governo Temer vai ser avaliado pela história no futuro. Agora nós estamos focando a história do MDB e a proposta do MDB para 2019. O espírito é manter todo o esforço que nós fizemos para a recuperação econômica do país na mais grave crise econômica. Nós não podemos trabalhar com hipóteses que possam gerar intranquilidade, insegurança, porque as coisas acontecem. E alguns caciques do MDB que são contrários à candidatura também estiveram lá na convenção hoje, como os senadores Roberto Requião e Renan Calheiros. O senador Eunício Oliveira, o presidente do Senado, que é parlamentar pelo Ceará, ele não foi no evento. Esses três senadores, o Requião, o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira, eles têm mostrado mais interesse que o PMDB, que o MDB, se aproxime do PT, principalmente do ex-presidente Lula. O Eunício, aliás, ele chegou a dar uma entrevista muito forte há poucas semanas, há poucos meses, dizendo que ele nem considerava o Meirelles como um representante, um membro do MDB. Como registro histórico, vale destacar que essa vai ser a primeira vez que o MDB vai ter um candidato a presidente desde 1994. São Paulo Orestes Quercia teve um desempenho muito ruim, de menos de 3 milhões de votos. Além do MDB, só para fechar, a gente teve outras duas convenções partidárias hoje, ambas para ratificar o apoio dos seus partidos a Geraldo Alckmin. Uma foi do Democratas e outra do Partido Progressista, o PP. E nessa convenção surgiu uma grande especulação que está ganhando muita força, Madeleine, que é da senadora Ana Amélia do Rio Grande do Sul ser indicada para ser a vice do Geraldo Alckmin. Bom, a senadora Ana Amélia já está sendo a vice mais indicada, né? Porque ela é a única que está sendo indicada para ser vice de vários. Todo mundo quer ela de vice. Resta saber se ela quer ser vice dos caras, né? Hoje ela falou que ela foi sondada para o cargo e vale uma coisa interessante a ser observada, que a Ana Amélia está no fim de mandato, né? A gente vê muitos senadores que são candidatos no meio porque não tem nada a perder. Agora não, Ana Amélia, se ela não for candidata, ela perde a vaga. Então é uma decisão bem interessante que ela tem pela frente. Agora, falando por decisão, olha aqui, eu bati a aposta e você acabou de me mandar um zap aqui que eu ganhei a aposta. Nosso querido Aécio Neves, depois de ser abandonado por seu best friend Anastasia, pendurou a chuteira do senador. É isso mesmo? Isso, ele anunciou que ele vai ser candidato a deputado federal. Né? É uma eleição muito mais fácil do que de senador, né? Também, né, até o Anastasia ficou com outro, quem é que ia ficar com ele? Resta saber agora se Dilmãe vai sair. Depois vai ter uma matéria especial que nós vamos fazer falando dessa história, dando prosseguimento à nossa sequência de receitas de torta de climão à mineira, porque essa eleição em Minas Gerais, Deus o livre, ninguém mais vai olhar na cara de ninguém depois da votação em outubro, é ou não é? O negócio tá animado, tá bem agitado o negócio por lá. O MDB lá estão bem agitados. Essas entrevistas exclusivas todas aí com os figurões, Moreira Franco, Romero Jucá, etc., tá daqui a pouquinho lá no blog A Protagonista, é isso? Isso aí, a gente vai colocar a opinião deles e também de outros líderes que a gente conversou lá hoje. Bom, beleza. Lembrando que a Gazeta do Povo tá free, 0800 na faixa, se cadastra e lê daqui a pouquinho essa matéria exclusiva do Olavo Soares lá na convenção do MDB. Olavo, um beijo, até amanhã. Valeu, até amanhã.